Somente a palavra de Deus pode discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. E ele diz isso. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Você não pede para algum pastor ir lá na tua empresa orar, não, você vai, você sabe que o Espírito que está sobre aquele que está pregando, o Espírito que está, aquele que está no programa, que está louvando, é aquele que está em você. E você pega esse óleo ungido e você vai lá, unge a tua empresa e já declara, esta porta. O mundo espiritual ele é real. E ele cobra caro de quem não ouve a palavra, de quem não obedece a palavra, de quem não se deixa ser lido pela palavra. E eu comecei a entender, não. É imediato. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença, meu Pai, novamente, meu Deus, nessa madrugada dessa quinta-feira. Eu quero te agradecer, meu Deus, por estar aqui. É um grande presente, meu Pai, voltar mais uma vez, meu Pai, por esse altar e pregar, meu Pai, a tua palavra e levar esta mensagem tão poderosa, meu Deus, que nos dá esse privilégio, meu Deus. Diz, meu Pai, de ter experiências únicas, meu Pai, um crescimento, um avanço, meu Pai, encontrar, meu Deus, o Senhor, meu Pai, de uma outra maneira, Senhor. Quantos estão buscando, meu Deus, esta nova experiência, meu Deus. Conhecer o Senhor, meu Pai, de uma maneira profunda, de uma maneira sincera, de uma maneira, meu Pai, mais, meu Pai, verdadeira, Senhor. Eu peço, meu Pai, que o Senhor vai de encontro a cada coração. Meu Pai, visita os corações, meu Deus. Meu Deus, que cada coração venha a ser quebrantado, meu Pai, nessa madrugada. Meu Pai, que o Senhor, meu Pai, possa, meu Deus, a partir de uma decisão, meu Pai, nossa, de nos aproximarmos do Senhor, o Senhor possa se aproximar de nós, porque essa é a sua vontade. O Senhor quer nos conhecer, meu Deus. Mas nós sabemos, meu Pai, que muitos impedem, Senhor, esse conhecimento. Porque muitos ainda, meu Pai, estão cheios de si. E que possamos, meu Pai, viver uma vida, meu Pai, para servir, transbordar, nos doarmos, meu Pai. Meu Deus, é tão importante, meu Pai, quando nós entendemos, meu Pai, o que o Senhor quer, meu Deus. Meu Pai, quantos ainda, meu Pai, estão procurando coisas, objetos, meu Deus, ao invés de querer, meu Pai, aquilo que realmente importa. Meu Pai, que essa madrugada possamos ter uma experiência única, meu Pai, de conhecimento, de revelação e de entendimento, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos demais. Eu entrego essa reunião em tuas mãos, meu Deus, e que o Senhor possa conduzi-la, meu Pai, do início ao fim. Em o nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Se fosse fazer um título para esse culto, eu colocaria penetrado pela palavra de Deus. No livro de Hebreus 4:12 diz, eu vou ler a partir do 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Repita comigo, a palavra de Deus é viva e eficaz. O que você entende de algo ser vivo e eficaz? E mais afiado que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Como precisamos conhecer a nós mesmos? Se eu te perguntar, você é salvo? Se eu perguntar a você, você está vivo em Cristo? Existe somente um instrumento nesse mundo que ele cria, ele detecta e ele confirma a vida eterna na alma do homem. É a palavra de Deus. Portanto, Hebreus 4:12 afirma a respeito
que a palavra ela é importantíssima. E a palavra de Deus, ela precisa ser entendida de um ponto muito importante. O Espírito Santo revela. Se eu ler em Hebreus 13:7, diz: lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Presta muita atenção. Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Aqui fala de uma palavra de Deus que foi pregada por líderes. Mas esta palavra que eu estou falando em Hebreus 4:12, volta lá em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus e esse entendimento precisa de ser algo seu, algo próprio. Quando você pega a palavra de Deus, quando você recebe a palavra de Deus, desde aqueles que ouvem uma pregação, aqueles que assistem um programa, ou você que está lendo a sua Bíblia, ela precisa entrar viva. Porque muitos pegam a palavra de Deus somente com uma letra morta e não traz mudança. A palavra de Deus, ela precisa gerar mudança, ela precisa entrar e ser eficaz. O problema é que muitos não colocam a eficiência da palavra de Deus e simplesmente somente pegam a palavra de Deus como uma informação e não como uma formação de vida. Quando você recebe a palavra, ela é uma palavra que vem para direcionar a sua vida, é o entendimento que você recebe. E naquele momento que você recebe a palavra, vem como até um constrangimento, um ponto às vezes de arrependimento, trazendo uma mudança, um despertar. É interessante que, se eu pego a passagem do filho pródigo, você vê que ele caiu em si através de um problema. Ele estava vivendo situações, já estava lá desejando a comida dos porcos, e ele caiu em si. O Espírito provavelmente deve ter trazido à memória aquela situação, e ele lembrou, mas espera aí, para que eu estou vivendo isso aqui? Quantas pessoas estão escolhendo estar numa situação porque simplesmente não se adequa à palavra de Deus? Quando você se adequa à palavra de Deus, ela vem para te vestir. Você veste isso, vem para te comportar, ela te abraça, ela serve para você. A palavra de Deus, ela não chega simplesmente como aquela roupa que muitas vezes eu lembro que algumas vezes eu já peguei uma roupa do meu irmão, que era maior que a minha, né? Aí você pega uma calça maior, tem que dar aquela ajustada. Você que é irmão mais novo, você sabe o que eu estou falando, né? Você pega a roupa do irmão mais velho. Muitas vezes você também que já precisou algum tempo de doação de alguma coisa de roupa, você já pegou uma roupa que muitas vezes não era o seu tamanho. A palavra de Deus chega como aquela roupa perfeita, de algodão com elastano, que ela te veste. Nem está larga, nem está apertada. Ela simplesmente é perfeita. Ela serve para você. Ela chega no tempo certo e ela te veste. Ela te direciona. Esta é a direção para a sua vida. Porque simplesmente ela chega na sua vida e você recebe ela como viva. Ela não chega como morta. Você sente o impacto de uma vida entrando em você. É como a Bíblia diz, é como uma espada. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Você pega uma espada de 2 gumes, é uma espada afiada dos 2 lados. Ela vem para penetrar, ela infiltra, ela penetra, ela divide. A eficácia vem de uma penetração que é ultramés e através dela traz essa divisão. E a gente precisa entender muito bem isso. Porque quando você deixa ela entrar com essa fiação na sua vida, ela divide.
você não é a mesma pessoa. Quantos aqui já chegaram num culto e a palavra veio de maneira tão revelada e te trouxe um entendimento, um constrangimento, e você caiu em si, que você não soube nem se... Você não reagiu da mesma maneira, você até desaprendeu quase a andar. Você não sabia nem andar direito, você saiu até meio zonzo da palavra. Quem já saiu daqui? De um impacto tão forte na tua vida que você fala, meu Deus do céu, eu deixei o carro aqui ou lá fora. Você não sabe nem se você veio de carro. Peraí, eu nem tenho carro. Ou melhor, eu tenho carro, sim. A pessoa já chega, ela já fica até desnorteada. Não sabe onde é o banheiro. Não sabe onde é o bebedouro. Porque ela vem mesmo e te deixa zonzo. E é assim que tem que ser. É interessante que as maiores mudanças, né, drásticas de pessoas que já tiveram um nível de obesidade maior, é quando passou às vezes por um problema, às vezes de coração cardíaco, uma situação assim, que a pessoa ela recebeu um impacto emocional tão grande, tão violento, que ela nunca mais, né, não quis nem, passava do lado do McDonald's, nem olhava para o M mais. Porque ela viveu uma experiência tão traumatizante emocionalmente, que ela simplesmente mudou. E a palavra de Deus, ela vem, quando você fica aberta a ela, ela vem, ela muda o teu comportamento. Ela muda a sua maneira de enxergar a vida. Ela muda a sua maneira de falar. Ela muda o seu network, a quantidade de amigos, as pessoas que você convive. Ela muda aquilo que você come, ela muda a tua rotina. Você agora muda a tua rotina, você agora não assiste as mesmas coisas, porque você não quer mais perder isso. Você não quer mais ser aquela pessoa que você um dia foi. Você desce as águas, você entende, olha, agora é uma mudança de vida, mas a palavra só te levou àquela mudança porque houve uma palavra também. Quando a palavra de Deus ela vem, ela te gera uma mudança que você quer isso. Você quer beber dessa água viva, como Jesus disse para a samaritana. Se você conhecesse desta água que eu estou falando, porque o problema é que muitas pessoas não querem conhecer e ainda querem continuar pegando balde de poço. Sabendo que assim, Deus não quer mais que você ande tantos quilômetros para pegar um pouco de água dentro de um balde. Ele quer que você seja a fonte de água. Ele quer que você seja esta fonte de água viva. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando você tem a palavra e você se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo, você se torna essa fonte. Você agora não fica pedindo oração, você vai lá e ora. Você não pede para algum pastor ir lá na tua empresa orar, não, você vai, você sabe que o Espírito que está sobre aquele que está pregando, o Espírito que está, aquele que está no programa, que está louvando, é aquele que está em você. E você pega esse óleo ungido e você vai lá, unge a tua empresa e já declara, esta porta, ela está ungida, e se havia uma trava, não existe mais. E agora vai ser um imã de clientes. Quem entrar aqui vai fechar negócio. E mesmo aqueles que passarem na rua vão ser atraídos para dentro da minha empresa. Sabe por quê? Porque agora você é a fonte de vida. Por quê? Porque existe um espírito vivo dentro de você. Porque um dia você deu lugar à palavra. É um versículo que eu posso ficar 3 horas falando aqui. Porque a palavra de Deus é algo tão simples, tão subjetivo, que ela não consegue ser entendida sem o Espírito Santo. Você pode pegar uma pessoa que ela leu a Bíblia várias vezes e ela não consegue ter uma mudança na vida dela. Porque a palavra revelada não chegou. Só veio uma palavra. Mas se você não pega a palavra de Deus e se deixa viver e ser conduzido pela revelação do Espírito, você pega a palavra de Deus e vira um livro comum. E você não está lendo um livro comum, porque você não é comum. O Deus que está
guiando a sua vida, que te criou, Ele não te fez para ser comum. Ele não te trouxe para essa terra para você viver uma vida comum. Ele não te trouxe para essa terra para você ter um financeiro comum, um casamento comum. Ele te trouxe para você viver uma vida abundante. E ele fala de abundância, abundância mesmo, não é essa abundância que muita gente acha que é. Uma abundância que somente ter o dinheiro para pagar a conta de luz e água e ter uma misturinha ali para comer diferente no final de semana. O Senhor te chama para você ser Eliaquim. Ele te chama para você sustentar a obra. Por que existiria, né, pessoas tão ricas como Davi passou pela essa terra? Pessoas tão ricas como Salomão? Por que nós não ouvimos a palavra e a gente quer dividir, acreditar que não é para nós? Muitas pessoas pegam a palavra e simplesmente acreditam que não é para você. A palavra é para você. A mensagem é para você. Mas o problema é que muitos não recebem ela da maneira certa e por isso que não está vivendo uma vida certa. Se você tivesse aberto a palavra, você viveria essa vida. Você teria esses resultados. E você veria, enxergaria, experimentaria a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque simplesmente você deixou a palavra entrar. Porque você arrancou esse orgulho que impede a atuação da palavra. Um dos pontos mais importantes para a penetração e a divisão da palavra de Deus é a humildade. Porque quando você é humilde, você ouve. Você reconhece. Você não está fechado para o que eu estou falando e muito menos está fechado pelo que o Espírito está falando. O Espírito Santo, ele fala, ele não precisa de mim para falar. Ele não precisa de você para falar. Ele fala no íntimo do teu coração quando você está aberto a ouvir a palavra. Simplesmente lá no seu quarto, com a porta fechada, você uma Bíblia, você ouve o Espírito Santo e você tem as maiores revelações do Espírito. Porque simplesmente você tem fome pela palavra. Você quer ouvir a Deus. Você quer a presença, você quer se relacionar com Deus. Deus é importante para você. Porque você entende que hoje você só vê, você só se enxerga porque você está enxergando a palavra e você parou de ler a Bíblia e você deixou a Bíblia ler você. Você precisa deixar a Bíblia te ler. Quantos de nós não estamos deixando, a gente somente quer ler a Bíblia, a gente somente quer falar. A gente não quer ouvir. Quando você lê a palavra, você sabe que você está conversando. Você está dialogando. É o momento de você ouvir e eu tenho certeza que quando você está fazendo essa leitura da Bíblia, e você não faz somente como um protocolo, para você ler os seus 3, 4 capítulos diários, mas você para capítulo por capítulo e medita nele, você começa a ouvir. Porque muitos de nós estão lendo e não conseguem entender nada. Porque quando você lê, você não é lido. Você precisa questionar aquilo que aquela palavra quer te falar. Quando a gente lê uma palavra de arrependimento, o que eu preciso me arrepender? Uma palavra de mudança, uma palavra de renovação mental, uma palavra de comportamento, uma palavra de cuidar dos filhos, uma palavra de honrar o pai e a mãe. O que essa palavra está te trazendo uma meditação? Porque quando você lê um versículo, você pode ter muitos entendimentos, e eu posso ler esse versículo, eu tenho certeza que muitas vezes você leu esse versículo, mas hoje eu estou te trazendo um outro entendimento do mesmo versículo. Porque simplesmente, talvez, porventura, você está aberto hoje para ouvir a palavra. O mesmo versículo que nós lemos diversas vezes em traduções diferentes. A palavra.
A palavra de Deus, ela entra, ela penetra ao ponto. Quer dizer o que? Ela vai entrando. E ela chega a dividir alma e espírito, a medula dos ossos. E é uma conotação, é algo que a Bíblia nos mostra que ela vem para dividir a medula dos ossos. Ela divide a medula. Ela tira a parte externa da parte interna. Quem já fez doação de medula? Você já sabe o que eu estou falando. Existem dois processos ali. A junta e a medula. E se a palavra ela chega de uma maneira de divisão tão grande, é porque cada vez mais ela está entrando. E ela chega a transpassar. Porque ela entra para trazer mudanças. Ela divide a alma. Quando você lê e você começa a entender, a palavra ela está dividindo as minhas vontades da nova criatura que eu me tornei em Cristo. Eu nasci de novo, mas eu só consigo enxergar esse novo nascimento através da palavra. Se eu fico somente pela minha alma, eu não tenho revelação de palavra. Se eu vivo pelo Espírito, eu consigo ver essa divisão e eu começo a viver pelo Espírito. Se eu pego aqui o versículo... Mas quem discerne, cadê o João? 3. João 3,4. Como podemos nascer de novo? É claro que pode entrar na segunda... Não, 5. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus senão nascer da água e do Espírito. Ah, é o 6, eu não coloquei o 6 aqui. É João 3,6, depois coloca aí se conseguir. Isso. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da carne, não só o 6. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O Senhor, quando você tem encontro com Deus, você é chamado para viver pelo Espírito. Tomar decisões pelo Espírito. Andar pelo Espírito. Viver pelo Espírito. E você só vive pelo Espírito se você é guiado pela palavra. A expressão palavra de Deus pode significar uma palavra falada por Deus sem um porta-voz humano. A palavra de Deus não é morta e nem ineficaz. Ela tem vida. E devido a essa vida, ela produz resultados. Através da palavra de Deus, você muda e você é conduzido por Deus no seu casamento, na sua empresa, no seu emocional, no seu espiritual, em todas as áreas da sua vida, você discerne tudo. Mas por ninguém é discernido. Porque você só faz isso através da palavra. Você pode discernir todos, mas por ninguém pode discernir você. Mas quem conhece os pensamentos de Deus? Nós temos o poder do sobrenatural em nossas mãos, somente pelo fato de você acreditar na palavra. Existe algo sobre a verdade revelada por Deus, que conecta com Deus como a fonte de toda vida e poder. Deus ama a sua palavra. Ele tem predileção por sua palavra. Ele honra com sua presença e poder. E se queremos que nosso ensino e testemunho produza efeito, devemos permanecer fiéis à palavra revelada por Deus. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra a tal ponto de dividir a alma do espírito. O escritor, aqui ele nos dá uma analogia.
Juntas são a parte mais grossa, dura e exterior do osso. A medula são a parte mais mole e macia. Viva interior do osso. Isso é uma analogia de alma e espírito. A palavra de Deus é como uma espada bastante afiada. Ela é capaz de cortar. Ela é capaz de dividir diretamente da parte exterior dura e grossa do osso até a sua parte interior macia e viva. Algumas espadas menos afiadas podem atingir um osso, resvalar e não penetrar. Outras espadas, elas penetram somente até o meio das juntas grossas e duras de um osso. Mas a espada pontuda, bem afiada, de 2 gumes, ela penetra a junta até alcançar a medula. A alma e o espírito são como juntas e medulas de ossos. Sem o poder vivificador do Criador, nós não vivemos todas as promessas que a palavra de Deus nos ensina e nos dá e nos permite viver. Então hoje, talvez até hoje, você não teve entendimento do poder da palavra. O poder da palavra revelada. E nós precisamos ter esse entendimento. Você precisa sair daqui hoje tendo entendimento de quando você parar e ler um versículo. Esse versículo precisa te ler. Você precisa meditar e saber o que o Espírito quer de você nesse versículo. Nós precisamos parar de ler capítulos e começar a ler versículos. Porque tem pessoas que focam no capítulo e esquecem os versículos. De que maneira? Simplesmente começando um e parando no outro e não lendo um de cada vez. É um por vez, lendo, declarando, meditando, entendendo, praticando esse versículo. Cada palavra que o Senhor nos libera é uma oportunidade de você acelerar processos na sua vida. Nós temos o poder de falar a palavra e esta palavra ser confirmada na nossa boca, simplesmente por eu acreditar que a palavra ela é real. Ela existe. E se eu tiver fé, eu tenho a possibilidade de viver tudo, de tocar em tudo e testemunhar tudo. Talvez promessas que por uma vida eu estou buscando em Deus. E muitas vezes Deus não pode te entregar tudo o que você quer, porque nós ainda não acreditamos na palavra. O Senhor quer que você saia daqui você acreditando nesta palavra. E você vivendo essa palavra. Você se deixando todos os dias ser dividido por essa palavra. Qual é o principal ensino da afirmativa de que a palavra de Deus penetra a tal ponto de dividir a alma do espírito? O principal ensino desta afirmativa é que a palavra de Deus revela o nosso verdadeiro eu. Esse é o principal motivo. Sem a palavra de Deus você não vai conhecer você. Nós buscamos uma vida, nós procuramos uma vida para saber quem nós somos. Qual a identidade que eu possuo? E a palavra de Deus ela vem e te mostra quem é você. Somos espirituais ou naturais? Somos nascidos de Deus e estamos espiritualmente vivos? Ou estamos enganando a nós mesmos e ainda estamos espiritualmente mortos? Os pensamentos e propósitos de nosso coração são espirituais ou apenas naturais? Somente a palavra de Deus pode discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. E ele diz isso. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Ele julga os pensamentos e intenções do coração.
A palavra de Deus, que o escritor aos Hebreus disse em Hebreus 4:12, somente no final, através dessa penetração, dessa divisão, dessa eficácia, você consegue julgar os seus próprios pensamentos. Você parou para pensar que muitas vezes a gente tem pensamentos que nós não queremos pensar. Mas através da palavra de Deus você consegue discernir por que eu estou pensando esses pensamentos. E por qual intenção e motivação do coração por qual intenção eu estou fazendo, ou agindo, ou realizando essa obra. Realmente eu estou fazendo porque eu quero o bem dessa pessoa, ou eu quero que ela me dê algo em troca? Será que nós ainda estamos nessa cabeça do mundo? Se você faz, eu faço. Se você dá, eu dou. Se você entrega, eu entrego. Se você perdoa, eu perdoo. Né? Pô, só você pode ganhar? Aquela frase angustiante, triste, que no filme do Tropa de Elite o cara disse, né, o capitão lá, para você rir tem que fazer rir, meu chapa. Mas isso não funciona com essa vida que você quer, com essa vida que você busca. Mesmo se a pessoa rir ou não rir, chorar ou sorrir, você tem que fazer do mesmo jeito. Porque você não espera algo em troca de alguém, você espera de Deus, porque você cumpre a palavra de Deus. Você não está esperando que alguém te dê alguma coisa. Porque senão a sua fé está voltada a uma pessoa e não a Deus. E você precisa estar voltado o que Deus quer de mim e eu vou fazer porque Deus quer que eu faça. O próprio Jesus disse isso. Afaste-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, quando nós temos esse entendimento, a gente sabe que esse cálice ele pode vir. Nós não queremos muitas coisas. Nós não queremos, muitas vezes, estar em algum setor ou agir de uma maneira que vem mastigar a nossa carne. Eu lembro de um dia que eu fui, né? E é engraçado que eu fui lá, eu fiquei horas cortando cenoura, sei lá quanto tempo eu fiquei ali também, cortando cenoura, cebola naquela cabrita. Quem já cortou na cabrita lá? Que você vai apertando e vai cortando. Não é cabrita não, quem entende? Eu estou falando, eu usei uma cabrita, é uma máquina que corta legumes. Quem já usou essa máquina aqui? Então sabe aquilo se a mandioca estiver dura, ou a cenoura estiver dura, você vai perder teu braço ali, de tanta dor depois. E aquilo eu fui cortando, e chegou no momento que deu até uma ansiedade, porque tem gente que tem o dom mesmo. Eu falo, essas mulheres assim são extraordinárias, porque eu não sei, eu não aguento isso aí. E eu fiquei apertando, e aquilo lá começou a me dar até um troço. Eu falei, nossa, não acaba. Quem está cortando mais? Eu já mandei fechar a porta, porque não para de chegar. E depois daquele dia, eu dei um jeito lá e deu uma reviravolta na necessidade que a gente faz. Eu fui pegar uma máquina de meio cavalo para cortar legumes. E nunca mais, ali deu para 10 voluntários, perdeu os 10 voluntários, só a máquina foi trocada. E é interessante que, naquele momento que eu estava cortando, eu falei, meu Deus do céu, me comprometi com isso aqui. Né, de ficar cortando horas esses legumes, cortando a linguiça lá. E tem gente que fica lá e vê, e tem um dom mesmo, tem lá e vê, e quer fazer aquilo e ama. Eu falei, gente, me bota para te descarregar caminhão, fazer alguma coisa, mas ficar cortando isso aqui,
Às vezes eu vejo meu irmão, ele vai e arruma os documentos e fica lá horas sentado. Eu falei, meu Deus do céu. É personalidade, é talento, né? É dom para algumas coisas. Mas tem coisas, querendo ou não, você vai ter que fazer. Não adianta. Tem coisas assim que você simplesmente entende. Aquilo chegou para você e você precisa fazer aquilo. Você precisa realizar e não tem outra saída. Quando a palavra de Deus chega e coloca dentro de você, você vai ter que ficar horas cortando aquilo. Eu não ia ter outra. Eu vou ter que fazer. Porque eu sei que aquilo vai me cobrar depois. Eu cansei de pagar a conta dos outros. Quantas vezes eu tive que pagar contas do meu pai pela falta de decisão dele, eu tive que pagar eu mesmo. E para os meus filhos não pagar, eu tinha que pagar e quitar tudo e deixar até um crédito ali na máquina. Porque eu não quero que eles paguem conta, que é minha ou das gerações anteriores. Porque simplesmente eu entendi a palavra. Eu entendi que o mundo espiritual ele é mais real do que essa caixa, ele é mais real do que essa Bíblia, esse altar. O mundo espiritual ele é real e ele cobra caro de quem não ouve a palavra, de quem não obedece a palavra, de quem não se deixa ser lido pela palavra. E eu comecei a entender, não, é imediato. Tem coisas que é imediata, você faz e você vê os seus filhos recebendo. Desde coisas boas às coisas ruins. Se você não se deixar ser mudado, revelado, julgado pela palavra, outras coisas vão acontecer. Porque a palavra vem para anteceder uma sentença. Quando você lê a palavra, você vê, peraí, Deus está falando comigo, então ele... É como um pai que bota você no colo e quer conversar com você. Olha, filho, se você não ouvir a palavra do papai, você vai ter que ficar de castigo. Você vai ter que sofrer algumas coisas para você aprender. E talvez você começar a sentir na carne isso. A palavra vem para anteceder muitas coisas na nossa vida. E muitas vezes coisas a gente sabe, Deus está falando conosco de maneira antecipada. Quantas vezes a gente não está ouvindo? E a gente precisa viver na carne para aprender. O Senhor, Ele te revela através da palavra, pelo nível de sensibilidade que você tem. Quanto mais sensível a palavra ao Espírito, muito menos dor na carne você vive. Porque a gente antecede. A palavra, ela julga. Ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, junta as medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto, diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto. Se nós... Esses dois versículos para mim são... Então, eles se completam. Porque o Senhor, Ele vem, Ele te revela através de um culto da palavra. Ele te mostra, você vai revelar o que é que eu revelo. Você vai falar o que é que eu te forço a falar. Você vai realizar uma catarse, você vai expor isso que você está ocultando. Porque vem antes, a palavra ela é viva e eficaz, então ela entra. Ela se torna viva dentro de nós. Ela tem uma eficácia. E nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus.
Sabe que eu já falei, eu já te fiz um culto só falando de temor. E para mim o ponto maior de uma pessoa que teme a Deus é uma pessoa que respeita a Deus. E de que maneira você respeita Ele? Sabendo que Ele está te vendo, Ele está do seu lado o tempo todo. Quando você tem um nível de temor elevado no Senhor, você sabe que nada está oculto. Tudo que você fizer, Ele está vendo. Não importa se seu marido não está vendo, se a sua esposa não está vendo, se os seus pais não estão vendo, se seu patrão não está vendo, Deus está vendo. Coloca para mim o versículo 3 aí. Nada em toda a criação, nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você já está prestando essas contas, expondo, quitando, contabilizando? Porque nós vamos ter que prestar essas contas. E quanto antes nós prestarmos, melhor vai ser para nós e para a próxima geração. Se coloque de pé, por gentileza. O que essa palavra hoje ela está te revelando? Talvez hoje você está saindo daqui com entendimento totalmente renovado de coisas que você não estava fazendo. Muitas vezes nós não estávamos parando para ouvir o Espírito, entender o que Ele está pedindo para nós. Será que essa palavra ela estava dividindo a nossa alma, as nossas vontades? Será que chega nesse meio desse propósito, para o final do propósito, nós estamos abertos ainda? Ou nós estamos questionando algumas coisas e não estamos confiando na palavra? Se a palavra foi liberada, ela vai acontecer. Se a palavra foi liberada, ela vai se cumprir na nossa vida. E nós precisamos acreditar que ela vai acontecer. Se eu der ou não, se eu fizer ou não, aqueles que estiverem aptos, dando condição a Deus para viver esta palavra, vai possuir, vai entrar nessa terra, vai tomar posse da terra que o Senhor prometeu. Feche os seus olhos. Eu quero que você fale com Deus nesse momento. E se comprometa ao Senhor, que você vai, a partir de hoje, deixar o Espírito revelar a palavra para você. Você vai se aprofundar no Senhor. E você vai deixar a palavra de Deus ler a sua vida. Você vai buscar esse entendimento e conhecer a si mesmo através da palavra. Pai amado, Pai querido, meu Deus, estamos na sua presença, meu Deus, e eu vejo, meu Pai, como o Senhor, meu Pai, está insistindo com algumas pessoas, Senhor, para que essa palavra, meu Pai, que essa pessoa, meu Pai, muitas vezes, ela está ouvindo, meu Pai, repetidamente. É uma insistência, meu Pai, do Senhor, levantar, meu Pai, aqueles que até mesmo estão questionando resultados, não acreditam na promessa.
estão duvidando daquilo que o Senhor está dizendo e liberando para nós? Quantos, meu Pai, não estão acreditando, meu Pai, que vai acontecer? Porque simplesmente, meu Deus, não estão abertos para a palavra. Não estão ouvindo a sua voz, meu Deus. Meu Pai, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha tirar, meu Deus, os tampões, as mordaças, meu Deus, as correntes, as travas da vida dessa pessoa. Que tudo que impede, meu Pai, a absorção, o entendimento, a compreensão, meu Pai, da palavra, ela venha a ser arrancado. E que essa pessoa ela consiga enxergar, ouvir, falar a palavra, que ela possua a palavra, que ela, meu Pai, ela entre no campo da fé e profetize a palavra, ela acredite na palavra, meu Deus, que ela deixe, meu Pai, o Espírito Santo lhe revelar a palavra. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, convoca o nosso povo para simplesmente, meu Pai, ser uma fonte de água. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, quer, meu Deus, que muitos parem de ir lá, meu Deus, andando quilômetros a quilômetros para buscar, meu Pai, um pouco de água, meu Deus, se saciando com pouco. Ou pega água para tomar banho, ou pega água para beber, nunca consegue saciar. Sempre está faltando alguma coisa, porque sempre está limitando a palavra. E o Senhor vem para reprogramar a cada um de nós. E fazer cada um de nós venhamos acreditar nessa palavra. Ouvir essa palavra e arrancar toda a limitação. Porque, meu Deus, o Senhor não pensa como nós. Meu Deus, nós não podemos, meu Pai, entender e compreender, meu Deus, a magnitude, meu Deus, do Teu poder ou dos Seus pensamentos. Mas o Senhor conhece os nossos. O Senhor conhece os nossos corações. E o Senhor sabe, meu Deus, que o coração é enganoso. E quantos, meu Pai, estão vivendo enganos, meu Pai? Porque simplesmente acreditaram num sentimento e não acreditaram na palavra. Quantos estão acreditando, meu Pai, em sentimentos? Meu Deus, em pensamentos. Acreditando, meu Deus, em pessoas que muitas vezes falaram demais, buscaram ofender, meu Deus. E muitos foram tomados por esse medo, por uma insegurança. Estão sendo dominados pela palavra do medo. Estão sendo dominadas pela palavra da covardia. Mas essas palavras não existem, meu Pai, na Tua palavra. Porque o Senhor não nos deu o espírito do medo. O Senhor nos deu um espírito de coragem. E que essa pessoa venha tomar posse, meu Pai, desta palavra, que faz a cada um de nós nos levantarmos como pessoas poderosas, corajosas, fortes, valentes, tementes, ousadas, pessoas seguras, pessoas comprometidas, convictas, pessoas que acreditam na palavra e se vestem da palavra. Acreditam na palavra e se alimentam da palavra e declaram a palavra e vivem pela palavra, meu Deus, e acreditam, meu Deus, que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível, meu Deus. Meu Deus, o Senhor criou o mundo através da palavra. Meu Deus, que possamos criar, meu Deus, aquilo que não existe. Aquilo, meu Pai, que talvez se parece impossível. Mas que possamos, meu Pai, abrir a nossa boca e declarar, meu Pai, esta palavra. Até, meu Deus, trazer à existência aquilo que não existe. Eu acredito, meu Pai, no nosso povo, declarando
profetizando, possuindo, ouvindo a palavra de Deus revelada e vendo toda a sua vida, todos os seus propósitos e todos os seus sonhos sendo cumpridos através da palavra liberada. É dessa unção que está sobre nós. Eu acredito nessa unção. Eu acredito nesse poder. Eu acredito, meu Pai, que estamos, meu Pai, alinhados. E se não estamos, meu Pai, estamos nos alinhando com a palavra do Senhor. Eu acredito, meu Deus. Meu Deus, eu acredito, meu Pai, nessa palavra. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por esta palavra. Obrigado, meu Pai, por essa mensagem. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor possa, meu Deus, conduzir a cada um de nós. Que venhamos, meu Pai, terminar, meu Pai, não, meu Pai, esta quinta-feira, meu Pai, mas terminar, meu Deus, este ano, com o melhor ano da nossa vida. Um ano de crescimento, de avanços, de mudanças. Um ano, meu Pai, que a nossa confiança, a nossa fé, meu Deus, vai ser elevada. Eu acredito, meu Deus, nesta multiplicação dada para cada um de nós, para realizarmos muito mais do que nós estávamos realizando. Meus Deus, Eliseu lhe pediu unção dobrada. A unção que estava sobre Elias, ele pediu a unção dobrada, meu Deus. E foi através da palavra. Ele viu, ele falou, ele acreditou que era possível. E que essa pessoa, meu Pai, ela acredite e declare que tudo será possível através da palavra de Deus revelada. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais. Eu te agradeço, meu Pai, por mais uma oportunidade. Por, meu Pai, o Senhor está nos sustentando até aqui, meu Deus. Depois de tantas coisas, eu vejo, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, se cumprindo, meu Deus, na nossa vida. Obrigado. Muito obrigado, meu Deus. É um presente. Muito obrigado. Eu te amo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor teu pastor, nada te faltará. O Senhor teu refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. O Senhor te guarda, te guia de todo mal, guarda, te livra de todo mal, guarda a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre, em paz. Você vai voltar para sua casa, você vai ficar por toda essa madrugada. Que os anjos do Senhor estejam ao seu redor, te guardando, guiando, protegendo, te conduzindo. Que você venha ter uma madrugada restauradora. Você vai dormir, vai descansar e vai acordar totalmente renovado, restaurado, energizado em o nome do Senhor Jesus. Que você venha ter essa graça, essa unção para vencer esta quinta-feira, entrar na sexta-feira, indo para o 6º jejum, terminando esse mês de fevereiro como um mês inédito na sua vida, de crescimento, de avanço, de rompimentos na sua vida. E você já entrando no próximo mês, para ser o melhor mês da sua vida, e glória em glória. E vai ser de glória em glória, de vitória em vitória, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e nós te agradecemos demais, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor
e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.